Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, dando continuidade a esse estudo abençoado, né? Eu acredito que você estava esperando o próximo estudo. Vamos continuar antes da cruz e depois da cruz. Você vai ver que a mudança foi radical. Foi uma mudança de direção, a guinada, né? Foi uma mudança de 360 graus, podemos dizer assim, ok? Então, antes da cruz e o depois da cruz. Você que está acompanhando, está dizendo, pastor, já me despertou, né, o entendimento. Eu já estou entendendo melhor, a graça já está inundando, né, a minha mente, já está me libertando, está trazendo libertação. Eu já estou entendendo pelos olhos espirituais, pela mente de Cristo, e não mais como ensinava a religião. A religião, ela prende, a religião, ela atrapalha, ela embaraça, mas a graça de Cristo liberta. Como disse Jesus no Evangelho, no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim como eu vivi no engano, no erro, né? Eu acredito que você também, né? Como eu era enganado e enganava, cobrando dízimo, dando banho na água, dizendo que era o batismo, né, de testemunho, comendo Páscoa, dizendo que era ceia, né? Então, assim como eu fui enganado e hoje eu sou liberto do sistema religioso mosaico evangélico, né? Então, se você vê que tem tudo que tem hoje na religião evangélica, eles trouxeram, né, do sistema mosaico, do mundo antigo que se acabou. Mas vamos aqui parar e ficar aqui, vamos nos concentrar no Evangelho da graça de Cristo Jesus ensinado por Paulo. Então, antes da cruz, amém? Vamos ativar nossa mente, nossos olhos espirituais, e com a graça de Cristo você vai entender que uma coisa foi antes da cruz, agora estamos no novo pacto, na nova aliança, no Novo Testamento, feito pelo sangue de Cristo. E não servimos a letra, não servimos mais às ordenanças da lei de Moisés. Então agora vamos mais um outro ponto. Antes da cruz, olha o que é que diz Hebreus capítulo 6, antes da cruz. Por isso, leia comigo, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, essa palavrinha aqui, rudimentos da doutrina de Moisés? Não, da doutrina de Cristo. Que Cristo que ele está falando aqui? O Cristo humano, Jesus de Nazaré, certo? E ele vai explicar, ele vai dar alguns rudimentos, são doutrinas fracas, princípios elementares, né? Os primeiros ensinos de Cristo, ele chama de rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Então ele vai dizer que esses rudimentos são obras mortas, que não servem mais para nós, para a igreja, né? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos. Esse doutrina dos batismos, que é um rudimento, que é uma obra fraca, morta, né? E não serve mais. Se está dizendo que é morta é porque já morreu, já passou, já foi sepultada. Então, a doutrina dos, no plural, batismo. Aqui inclui, se você for um bom estudante, se você não ficar apenas concordando, sim, não, amém, glória a Deus, sim, não, mas se você for papirar, estudar, né, se debruçar nos bons livros, né, e dentro do original, do grego, você vai ver que a doutrina dos batismos aqui fala de oblações, todo tipo de batismo, todo tipo de imersão de batismo, e entre esses batismos, há o batismo judaico de João Batista, que a religião evangélica ressuscitou esta obra morta e começou a praticar junto com a religião católica. Veja que não é esse batismo não tem eficácia espiritual nenhum, apenas traz um pouco de emoção, né, para alguns que vão se batizar.
Porque na religião, no catolicismo, eles batizam criança. Dentro da religião evangélica, uma pequena parte batiza em água criança. A maioria, principalmente a parte pentecostal, não aceita o batismo de criança. Outros só batizam se for casado. Outros só batizam se for dizimista fiel. Então veja que o dízimo está ligado ao quê? Ao dízimo. Você vai terminar disso, o batismo nas águas está ligado ao dízimo. Se não é dizimista, não pode se batizar. Entendeu? Então, Paulo chama esse tipo de batismo de João de rudimentos, obras mortas. Entenda isso e você vai ser liberto desse sistema religioso, né? Da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Então, ele chama disso aqui, ó, obras mortas. Batismo de João é considerado por Paulo como obras mortas. Então, antes da cruz, batismo de João, obras mortas. Tudo isto, obras mortas. E depois da cruz, pastor? Depois da cruz, vem isso aqui, ó. Olha o tipo de obras agora depois da cruz. Depois da cruz, esta obra aqui, Efésios capítulo 2, Efésios, obras mortas, Efésios capítulo de número 2, olha que tipo de obras são agora, Efésios 2, versículo de número 8 a 10, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, que são mortas, não vem das obras, para que ninguém se glorie, obras de Moisés, da lei, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, olha só, quem preparou estas boas obras? Deus preparou para que andássemos nelas. Então, antes de Cristo, batismo, ceia, dízimo, apresentação de criança, obras mortas, não serve mais. Depois da cruz, agora é Deus que preparou estas obras, obras vivas, obras preparadas pelo próprio Deus, para que andemos nelas. Amém? Antes da cruz, obras mortas. Depois da cruz, são obras preparadas por Deus, para que andemos nelas. Agora, antes da cruz, o batismo era em águas. O batismo era simbólico, em água, simbólico e de pouca duração. Vamos ver Mateus capítulo de número 3. Mateus 3. Era esse batismo de João, né? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo de número 5, 6 e 11. Olha só. Capítulo 3, versículo 5, que diz: Então, ia ter com ele, com João Batista, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia. Olha o palco qual era, né? Olha a região, né? Olha o endereço aonde era o batismo de João, onde foi feito o batismo de João. Jerusalém, Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Esse era o povo que ia sendo batizado, né? Ou seja, um judeu. Esse batismo era o batismo da lei judaica, do antigo pacto. Antes da cruz, esse batismo prevalecia. Esse batismo teve a sua glória de João, teve a sua eficácia, teve a sua finalidade, mas ele foi provisório, vamos dizer assim. Ele teve seu tempo de validade, certo? Então, antes da cruz, o batismo era em água, simbólico e de pouca duração. Aí no versículo 6 ele diz: E era por João Batista, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Amém? Então era um batismo preparatório, porque ele estava preparando o povo para o verdadeiro batismo e único, que é o batismo com o Espírito Santo. Você vai ver já já. Então, antes da cruz, batismo com água. Judeu, batismo para judeu aqui.
Depois da cruz, agora vamos ver aqui, depois da cruz, o batismo é com o Espírito Santo para a formação da igreja. Então só se faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, se você for batizado com o Espírito Santo. Se você foi batizado como eu fui enganado nas águas, então você só vai fazer parte da placa da igreja. Não vai passar disso. Você é batizado nas águas para dar o dízimo. Só isso. E fazer sacrifício. Porque você vai fazer parte da placa desta igreja que você faz parte hoje. Certo? Agora, quando você é batizado com o Espírito Santo, acontece isso. Presta atenção, como é diferente. O batismo com o Espírito Santo. Mateus 3, né? Mateus capítulo 3 e o versículo de número 11. Mateus 3, versículo 11. Olha o que é que diz Mateus 3, 11. E eu, em verdade, vos batizo com água. Presente, João estava vivo, por isso que ele diz, o verbo é presente. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem tem o poder de batizar a pessoa, o pecador, este batismo transforma, este batismo santifica, o batismo com o Espírito Santo purifica, o batismo com o Espírito Santo ele restaura o homem, ele tira o homem do pecado, torna o homem perfeito, abençoado e para sempre. Ele torna o pecador agora sem pecado. O batismo com o Espírito Santo. Por isso que João diz, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é esse batismo que é o batismo depois da cruz. Quer ver o outro aqui? Efésios 4. Olha o que é que diz Efésios, vamos ver aqui, Efésios, capítulo de número 4. Por isso que Paulo, ele confirma isso aqui. Versículo 5 diz, ó, há um só Senhor, uma só fé e um só o quê? Batismo. Um só batismo. Se Paulo pregasse o batismo de João, ele dizia são dois batismos. O batismo de João e o batismo de Jesus. Ou o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. Mas ele diz que há um só batismo. Um só batismo. E o batismo que Paulo anunciava e pregava era o batismo com o Espírito Santo, o batismo na cruz, o batismo que identifica o crente com a morte e ressurreição de Cristo. Você vai ver isso. Então, o batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo. Veja ainda em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo de número 19, Atos capítulo 19, versículo de número 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Olha, veja só, Paulo identificou esses discípulos que eles tinham algo diferente, algo que chamou a atenção de Paulo. E Paulo pergunta, recebeste vós o Espírito Santo quando vocês foram batizados no Rio Jordão? A pergunta lógica seria esta, mas o entendimento de Paulo já era o entendimento da graça. Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Entenda aí o mistério, a revelação, ao toque da revelação. Recebeste vós, está aqui, ó, olha, aqui, ó. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? A lógica não seria, se Paulo não tivesse conhecimento da graça, se ele não tivesse um entendimento que o batismo agora era com o Espírito Santo, a pergunta de Paulo não seria lógica. Recebeste vós o Espírito Santo quando foste batizado no Rio Jordão, no batismo de João? Não, mas o batismo de Paulo agora é o batismo da fé. É o batismo da cruz, Romanos capítulo 6, é o batismo de Jesus, é o batismo no nome de Jesus, é o batismo da fé. O que é que eles responderam? E eles disseram-lhe, nós
nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, o batismo de João não mudou a mentalidade deles. Entendeu aí? João não ensinou que haveria. João só disse: após mim vem um que é mais poderoso. Mas João não ensinou, né, a graça. A graça foi dada a Paulo. Então, o que eles responderam? Nós nem ainda sabemos que há Espírito Santo. Então veja que o batismo de João foi um batismo simbólico, passageiro, temporal, certo? Aí Paulo, agora o que é que Paulo diz? Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Por que o batismo de João? Porque eles eram judeus, eles eram religiosos. Eles eram religiosos, judeus, judaicos, daquela prática judaica, dos sacrifícios, dos dízimos, do jejum, da prática, do batismo, né, da Páscoa. Então, do batismo de João, no batismo de João. Aí Paulo diz, Paulo disse, certamente João batizou, acabou, o batismo dele foi até ali. João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo de Israel, não ao mundo, ao povo de Israel, que cresce, né? Que cresce no que após ele havia de vir. Eu até aqui, quando apontar para ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é nele que vocês devem seguir, é nele que vocês devem acompanhar, é nele que vocês devem crer, é nele que vem o batismo da salvação com o Espírito Santo. Que cresce naquele que há de vir, isto é, em Jesus Cristo. E eles creram ali, eles foram batizados na fé em Cristo Jesus. Olha a confirmação do batismo da fé. E os que ouviram Paulo falando foram o quê? Batizados no nome de Jesus. Creste naquele... Como é o nome dele, Paulo? Jesus. E eles creram e eles foram batizados, receberam o Espírito Santo pela fé e não pela água. O batismo com o Espírito Santo é recebido pela fé e não pela água. Então Paulo, lhe expondo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, que era agora não mais pela água, mas pelas mãos, o batismo da fé. Os apóstolos empunhavam-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizaram. E eram todos 12 homens que só conheciam o batismo da religião judaica, que é o batismo de João. Amém? Viu como você agora entendeu? Olha o que é que diz Filipenses, veja só, se não é verdade que é o batismo da fé que traz o Espírito Santo. Filipenses, Efésios 1:13. Efésios 1:13. Olha só o que é que diz Efésios 1:13. Em quem também vós, olha só, olha o batismo quando acontece aqui. Não vem pelas águas, as águas já passou, já teve seu período. Antes da cruz, depois da cruz, é esse batismo aqui agora. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Qual é o evangelho que salva? O evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da salvação. E tendo nele também o quê? Crido em Jesus crido. Fostes o quê? Depois disso, fostes o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa. Está vendo que é o batismo da fé? Não vem pela água, não vem pelo dízimo, não vem pelo jejum, não vem por corrente, só vem pela fé. Foste selado, é o batismo da fé, o batismo que Paulo anunciava depois que ele recebeu as revelações da graça do evangelho da incircuncisão. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado, sem participação da água, sem um respingo de água, você recebeu o Espírito Santo. É este batismo aqui que faz toda a diferença na tua vida, certo? Então, este batismo com o Espírito Santo é que leva o homem ao corpo de Cristo, a verdadeira igreja, e não mais a placa da igreja. O batismo nas águas leva você à placa da igreja.
Você vai molhado, é molhado no rio, na praia ou no tanque batismal. Você se molha lá, né? E você vai para a placa da igreja servir aquela placa, aquela instituição. Mas o batismo com o Espírito Santo leva você ao corpo de Cristo, a salvação, a mudança de pensamento, a metanoia, mudança de pensamento, né? Ao voltar-se para Deus, com o batismo com o Espírito Santo. Veja se isso não é verdade. 1 Coríntios, confirme comigo aqui, 1 Coríntios, vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Estou com um problemazinho aqui na internet que está lenta, irmão. Mas vamos chegar lá, vamos devagar. 1 Coríntios 12, versículo de número 13. Olha o que é que o batismo com o Espírito Santo leva você a isto aqui, ó. A água não leva, não. A água não, mas o batismo com o Espírito Santo leva, ó. Pois todos nós, judeus e gentios, fomos batizados em um só Espírito. Era isso que Paulo ensinava quando ele recebeu as revelações ao terceiro céu. Então, todos nós fomos batizados em um só Espírito. E quando você foi batizado no Espírito, neste Espírito, você formou o quê? Formando o quê? Formando um corpo. Que corpo é este? A igreja, o corpo de Cristo. Certo? Tanto judeus como gentil, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele forma a igreja, não a placa daquela instituição do templo, que não é igreja, é templo. Então, o batismo de João, quando você foi batizado, veja que ele levou você para a placa. Você faz parte agora da minha igreja, da igreja de Cristo, não. Só faz parte da igreja de Cristo, só é cristão, só vai morar no céu se for batizado com o Espírito Santo. Tá aqui, ó. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Entendeu agora? É fácil não é entender a graça? É só acompanhar direitinho, leitura por leitura, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, das cartas de Paulo, que você vai chegar ao pleno conhecimento da verdade e vai ser liberto do engano e da mentira da religião. Então, antes da cruz, batismo nas águas de João, provisório, temporal, simbólico. Depois da cruz, e o batismo de João era para judeu. Era para os judeus. Depois da cruz, é o batismo que salva, liberta, cura, transforma, purifica, santifica, prepara o homem, muda o homem, abençoa o homem, leva o homem para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, e prepara o homem, sela o homem e leva o homem para o céu, para o reino eterno de Cristo Jesus. Vá aprendendo. Então vamos lá. Antes da cruz, pastor, o que aconteceu mais? Tem mais coisas? Tem. Antes da cruz, era lido a antiga aliança, ou véu da incredulidade, e estava antes da cruz. Antes da cruz, véu, incredulidade, imperfeição, antigo pacto, antiga aliança. Vamos ver isso aqui. 2 Coríntios, olha só que maravilha. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 14 e 15. Isso é antes da cruz. Olha só, antes da cruz. Véu. Você vai saber. 14 e 15. Mas os seus sentidos, olha, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do quê? Do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Eu me alegro. Louvado seja Deus. Então, o véu está por levantar na lição de quê? Do Velho Testamento. Malaquias 3:10, Mateus 23:23, Velho Testamento, certo? Malaquias 3:10. É muito lido na religião evangélica, nos púlpitos, né? E quando vai pedir, abra a sua Bíblia, saúde os santos, é assim, saúdo os santos e amados, idolatrados, aperfeiçoados,
queridos irmãos em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Malaquias 3:10. Aí diz assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Em que vós roubais? Em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí depois daquela saudação tão bonita, chamando o irmão de amado, de querido, de bendito, de abençoado, aí ele vai dizer: você é ladrão. Por que eu sou ladrão, pastor? Porque você está roubando a Deus. Mas o senhor não me chamou de santo, de amado, de querido, mas eu vi aqui, olha, na página aqui, que o mês passado você não trouxe o dízimo. Agora é ladrão, já não é mais santo, já não é amado, já não é querido, já não é aperfeiçoado, nem abençoado. É ladrão. Esse é o sistema religioso evangélico mosaico. Então, tá aqui, ó, o Velho Testamento foi ou não foi? O qual foi por Cristo o quê? Abolido. Foi ou não foi? Se o Velho Testamento foi por Cristo abolido, quem disse isso foi Paulo, o que aconteceu com Malaquias 3:10? Sumiu. E por que nos púlpitos os pastores ressuscitam Malaquias 3:10? Tá entendendo? Entendeu agora? Se foi abolido, Malaquias 3:10 também foi. E João, que ainda é Antigo Testamento, ainda é lei, que Cristo não tinha morrido, derramado seu sangue, Mateus 23:23, né? O dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, é o dízimo, que leva esse dízimo lá para o teu pastor, Mateus 23, vê qual é o dízimo, se é dinheiro. E quem disse a você que dízimo era dinheiro? Foi dinheiro? Nunca foi. Dízimo lá de Israel, que foi pedido a Israel, eu tenho um estudo abençoado sobre isso, que você foi enganado, para dizer que você foi roubado, mas você foi enganado, tá lá, fala sobre isso, dá uma olhadinha lá. Então, mas os seus sentimentos foram endurecidos, porque até hoje, e até hoje mesmo, Paulo falou no tempo dele, mas acrescenta 2000 anos, até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição, do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, principalmente Malaquias 3:10. Não é? Mas eles vão abolir Malaquias 3:10? Mas eles vão encaixar Malaquias 3:10 em Apocalipse. Você vai ver se eles não vão encaixar Malaquias 3:10 em Apocalipse. Então, foi abolido. Mas o véu está posto lá, na lição do Antigo, quando eles vão ler o Antigo Testamento. Então, antes da cruz, era lido a antiga aliança e o véu estava lá. Olha o 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Há um véu que está posto. Já eu vou dizer o que é véu aqui para você. Algumas obras que se tornam véu do Antigo Testamento, ok? Se tornaram véu para Paulo no Antigo Testamento. Então, antes da cruz, era ali do Antigo Testamento. Depois da cruz, o véu é retirado. Ele deixa o crente em Cristo Jesus, liberto em Cristo Jesus, deixa a antiga aliança, as práticas de Moisés e se converte a Cristo. Olha o versículo 14, 16 e 18. 14. Aqui, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Agora, 16. Mas quando se converterem, enquanto é lido Moisés, as práticas de Moisés, as ordenanças da lei, batismo, dízimo, apresentação de criança e outras coisas, jejum, consagração, essas coisas, por sacrifício, por meio dos sacrifícios, é véu. É a antiga aliança, é Moisés. Não é convertido a Cristo, é convencido a Cristo. Mas, quando se converte ao Senhor, então o véu se retirará. Só se retira quando conhece o Evangelho de Cristo, quando se convertem a Cristo. Agora, depois da cruz, o véu é retirado.
Ele deixa a antiga aliança. Então, 18, olha o 18. O 18 diz, mas todos nós, com o quê? Com o rosto descoberto, sem véu, a graça, sem lei, sem ordenanças, sem sacrifícios das ordenanças da lei, sem sacrifícios cerimoniais, né? Então, sem véu, só com fé, a graça em Cristo. O sacrifício foi Cristo, né? A ordenança Cristo pagou, né? O véu Cristo tirou, debaixo do sangue de Jesus, o meu pecado Ele apagou. Você vai ver isso já já, olha como rimou, tá certo? Então, em Cristo Jesus, a conversão a Cristo, ao verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho da graça, o véu é retirado, a capa sai. Então você passa a ser um verdadeiro cristão. Aí ele diz aqui, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória, ou seja, de conhecimento em conhecimento, nós somos transformados para a glória de Cristo Jesus, o Espírito. Então, antes da cruz, o véu está posto. Depois da cruz, o véu é retirado aos que são chamados e escolhidos, aos que se converterem a Cristo Jesus. Agora, o véu que cobre o coração. Olha só o versículo 15. É interessante isso aqui, ó. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto, olha só, o véu está posto sobre o coração deles, que não querem sair da religião, né? Que não querem largar os dogmas, os sacrifícios mosaicos. O véu está posto lá no coração deles. Aí o que acontece isso aqui? Ou seja, e o que é véu? Eu vou lhe dizer aqui algumas coisinhas que se tornam véu, que vieram da antiga aliança, que é praticado na religião evangélica. Veja se não é isso aqui. Veja se não, você não já viu isso na religião evangélica. Batismo nas águas é véu. É véu. Dízimo é véu. Por que é véu, pastor? Porque está na lei mosaica, na lei de Moisés. É um mandamento. Se é mandamento, se é uma ordenança, é véu. Batismo nas águas, véu. Dízimo, véu. Páscoa, que chamam de Santa Ceia, é véu. Apresentar criança no templo para Deus, é véu. Jejum da antiga aliança, é véu. Fazer voto, é véu. Guardar sábado, é véu. Ungir com óleo, é véu. Fitinha, copo com água em cima da cama, em cima da televisão, copo com água em cima da estante, lençol, toalha molhada do suor, do sangue do pescoço que foi cortado, e copinho consagrado, fitinha de Bom Jesus, lençol, camisa suada, é véu, e este é o pior que tem, este véu de lencinho, de toalhinha, de sabonete ungido, é véu. Óleo que vem lá de Israel, é véu. Areia que vem lá de Israel, é véu. E outras séries de coisas que a religião evangélica pratica e ensina, essas ordenanças, esses absurdos, esses erros, essas mentiras, é véu, é véu. Por isso que está aqui, o 15, ó, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles, porque não aceitaram, não querem aceitar a graça de Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, o véu, superabundou a graça de Cristo Jesus. Então, hoje nós somos libertos, hoje eu sou liberto pela graça, pelo evangelho da incircuncisão pregado pelo apóstolo Paulo, é véu. Então, tudo isso e muito mais, orar
orar no Monte das Lamentações, é véu. Jesus disse, ora em qualquer lugar, dentro do quarto, fora do quarto, no banheiro, no quintal, em pé, deitado, sentado, acordando, vai dormir, viajando, no trem, no ônibus, aonde for. Ore, porque o Pai que está ali, ó, te observando em espírito, ele que vai te recompensar, né? Não, venha para a minha igreja fazer corrente de oração. É véu, é véu. Então, se converter ao 16, quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Enquanto não deixar essas práticas mosaicas, enquanto não deixar essas oferendas, esses dogmazinhos, o coração é posto um véu. Tá lá, é incrédulo, é véu. O véu só se tira quando se convertem a Cristo Jesus. Então, é véu. Louvado seja Deus. Amém? Então, vamos encerrar essa parte aqui, para não ficar muito longa, tá bom? Eu acredito que você está aprendendo, você está crescendo, você está se desenvolvendo, né? A mente está sendo liberta, a salvação é da mente, porque a luta espiritual é na mente, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, na mente, certo? E aquele que é guiado pelo Espírito de Cristo, pela palavra de Cristo, pelo evangelho da graça de Cristo, o véu lhe é retirado. Aí você começa a entender, né, o que é ser um salvo, o que é ser um cristão e não um religioso. E não um religioso. Né? E não praticar as práticas religiosas de um evangelho misturado, a antiga aliança e a nova aliança. Quando é lido a antiga aliança, o véu está no coração. Quando se converte, já não lê mais a antiga aliança, mas estamos na nova, praticando a nova aliança, o novo pacto debaixo do sangue de Jesus. E qual é a obra, pastor, da nova aliança? A fé. O justo viverá por fé. De fé em fé viverá o justo. Amém? Então, está sendo liberto, está gostando, está me acompanhando? E se inscreva, dá uma força aí. Em primeiro lugar, ora pelo seu amigo, ora por mim, ora pelo pastor Van, para que Deus continue me dando luz, me trazendo a revelação da graça, para que eu possa abençoar e que você seja um abençoador. Compartilha aí, né, esse vídeo, esse estudo, que eu creio que é bênção na tua vida e bênção para aquele que você vai compartilhar. Mas ora por mim, pelo teu amigo, pelo pastor Van, e se inscreva no canal. Amém? Se tiver um grupo aí de canal de pessoas do Evangelho da Graça, compartilha e pede para me ajudar em oração e se inscrevendo no canal. Amém? Assim eu te agradeço e louvo a Deus por você estar me assistindo e ouvindo e sendo alimentado pelo Evangelho da Graça comigo. Que Deus te abençoe grandemente, né? Continue te abençoando grandemente, suprindo todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus.